Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 11ª aula do trimestre, falando sobre a supremacia das Escrituras. Como você já sabe, a infalível, inerrante, inspirada palavra de Deus. Hoje, nós vamos falar sobre o livro de Lucas e o livro de Atos, como um padrão, como um modelo pentecostal para os dias de hoje, para a igreja. Vamos orar então. Pai, nós somos gratos ao Senhor porque até aqui o Senhor nos ajudou, papai. Podemos dizer, Deus, com todas as letras, a palavra Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e guardado, papai, o meu irmão, a minha irmã. Que alegria poder estar junto com ele nesse dia e compartilhar, Senhor, daquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração através da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos ler esse trecho das Escrituras. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Antes de fazermos a nossa revisão, eu quero dizer uma coisa para você. Não sei se você já foi batizado com o Espírito Santo, se você já ora em línguas, se você já manifesta através da sua vida os dons do Senhor, mas essa aula de hoje, eu quero que você receba do Espírito Santo de Deus. Jesus, quando soprou sobre eles o Espírito Santo, para que eles pudessem realmente ser revestidos de poder para testemunhar aonde eles fossem. Jesus já tinha ressuscitado, apareceu para eles, eles estavam reunidos ali, trancados, com medo da perseguição. O povo estava perseguindo, os sacerdotes perseguindo os judeus perseguindo também. A perseguição era generalizada. E Jesus aparece no meio deles e a primeira coisa que Jesus faz: paz seja convosco. Recebei, soprou sobre eles o Espírito Santo. Então, amado, receba o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Vamos lá para a revisão. Autoridade, já falamos, infalibilidade, inspiração, inerrância, a estrutura da Bíblia, como ler, a Bíblia como um guia prático para os nossos dias, a Bíblia transformando pessoas. Quantas pessoas foram transformadas pela palavra de Deus, pela limpeza, né? Vimos Gênesis, vimos os Evangelhos, os livros históricos, poéticos, profetas maiores, menores. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Lucas e Atos. Evangelho e o livro de Atos escritos pela mesma pessoa, trazendo para nós uma visão de Jesus Cristo, uma visão da igreja, mostrando para a gente que o Espírito Santo é muito importante no papel que a igreja tem no mundo hoje. A atividade do Espírito Santo, suas implicações na vida cristã, devem ser o padrão bíblico, acabei de falar, para todos os tempos e pessoas. Não é só para aquela época não, amado, é para todos os tempos. Vamos ver aqui a palavra. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Qual promessa? E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Olha a promessa aí, lá no livro de Joel. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. É muito interessante, amados, porque um dia na igreja, eu estava sentado lá perto da mesa de som, operando a mesa de som, e o pessoal trabalhando junto comigo, e o culto estava uma bênção. A oração pelos pastores, o pastor pregando, estava uma bênção o culto. E de repente um irmão foi usado para trazer uma palavra para nós ali naquele dia, naquele culto, muito interessante. Porque ele disse o seguinte, que conforme a promessa de Joel, Deus estava para derramar sobre nós naquela noite do Espírito dele. Mas não só sobre aqueles que estavam assentados ouvindo o culto. E ele olhou para trás, para a mesa de som na época, lá atrás do púlpito, olhou para a gente e disse assim: e sobre os servos
e servas também. Aquilo foi para mim, amados. Eu recebi aquela unção, eu recebi aquela alegria, aquele gozo de poder receber do Senhor uma porção para mim naquele dia. Por isso é que eu te falo, seja cheio e cheia do Espírito Santo. Amém? É notório o papel do Espírito Santo nos evangelhos na vida de Jesus e no livro de Atos, na vida da igreja, agora designada como proclamadora do evangelho. Buscar o batismo do Espírito Santo como revestimento de poder é fundamental na vida cristã. Desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. Jesus soprou sobre os discípulos, depois o vento impetuoso veio e o Espírito se derramou sobre aqueles outros discípulos, e assim começou a história da igreja do Senhor. O Espírito Santo tem um papel muito importante na vida de Isabel e Zacarias, pais de João Batista. O próprio João Batista, a mãe de Jesus, a concepção virginal dela, Maria, Simeão, que aguardou a ver o Senhor para poder pedir para Deus levá-lo, a profetisa Ana também, pessoas cheias do Espírito, e ele foi usado, foi realmente derramado sobre a vida deles. O batismo de Jesus marca o início de seu ministério público e confirma que ele era o Cristo. Lembra da voz do Senhor, do Pai, dizendo: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito descendo em forma corpórea de pomba sobre Jesus Cristo. Após o batismo, ele foi impelido ao deserto pelo próprio Espírito, e durante 40 dias ele venceu a tentação pela oração, pela palavra e pelo jejum. A vitória do Senhor sobre Satanás nos mostra que ele estava capacitado para desenvolver seu ministério debaixo do poder do Espírito Santo. E dali ele saiu para Galiléia, para Nazaré, entrou na sinagoga e olha só como Jesus Cristo é maravilhoso. Pegou ali a Escritura e foi ler para os irmãos na sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Imagina, amados, o escândalo que foi quando Jesus disse essa frase: hoje se cumpriu as Escrituras que acabais de ouvir. Ele leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E depois ele fala: hoje está se cumprindo isso, é o que vocês estão vendo. Eu sou o Filho, eu sou o Messias tão esperado. Várias vezes Jesus ele deve ter dito para aquelas pessoas: olha, eles falavam muito em Moisés, ele está contrariando. Não, se vocês acreditassem mesmo em Moisés, vocês iam acreditar em mim, porque Moisés falou de mim. O povo não tinha um Novo Testamento como nós temos hoje não, queridos. Era só o Antigo Testamento, a lei, os salmos, os profetas, era só isso que eles tinham. E mesmo assim, eles não observavam a leitura das Escrituras. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. E hoje muito me admira chegar às vezes em ambientes em que as pessoas falam coisas que parece que elas não conhecem a palavra de Deus. Estão direitinho igual aquele povo. Estavam vendo ali o Messias, mas não acreditando nele. Por quê? Porque os corações endurecidos, os olhos tapados, tudo isso para impedir que eles pudessem reconhecer em Jesus Cristo o Messias tão aguardado. O batismo do Espírito Santo transforma-se na entrada para um tipo de adoração e relacionamento que abençoa os santos reunidos de Deus. Lembra das setinhas que eu gosto muito de falar? Uma setinha para cima, uma setinha para frente e uma setinha para dentro de você. Essas 3 setinhas têm que andar em harmonia. O seu relacionamento com Deus, com as pessoas e com você mesmo. Você precisa realmente ter um estilo de vida, o quê? Diferenciado. Você é diferenciado. Você é diferenciado. Muitas vezes falta só você tomar posse disso e demonstrar isso para as pessoas. E perseveravam na doutrina. Isso é um estilo de vida, amados, dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por causa dos apóstolos? Não, por causa da comunhão do Espírito Santo se movendo através deles. Todos os que creram estavam juntos e tinham o quê? Tudo em comum.
Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que Deus fazia? Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Conclusão: todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o revestimento para a expansão da obra de uma forma geral. Falar em plenitude do Espírito é tratar de assuntos como manifestações espirituais, tais como profecias, sonhos, visões, prodígios, sinais, a evidência principal do falar em outras línguas. Por isso, mais do que nunca, enchei-vos do Espírito. Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação. Seu objetivo principal é a unção dos salvos para o testemunho debaixo de poder sobrenatural e para o serviço cristão. Amém, queridos? Como é bom ministrar sobre o Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar no próximo trimestre, se Jesus não voltar e nos permitir, sobre os valores cristãos, baseado muito no Sermão do Monte, para que você possa entender como praticar várias coisas que você já ouviu, que você tem às vezes lutado para praticar, como valor para a sua vida hoje. O mundo tem dado valor para muitas coisas, menos para a riqueza que é o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo em nós. Por isso, vamos orar agora pelo Brasil, para que nós possamos realmente receber um revestimento e que haja um derramar do Espírito Santo sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, a minha, a sua, para que nós possamos testemunhar do Senhor com poder aonde a gente for. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, Deus, a igreja brasileira agora. Derrama, Pai, Deus, como um sopro mesmo maravilhoso do Senhor sobre a igreja, derrama do teu Espírito, papai, para que a tua igreja seja cheia da tua graça, de poderes, de sinais, meu Pai, nesse mundo, Deus, para anunciar o Evangelho, para anunciar que o Senhor está vivo, papai, que o Senhor quer salvar, que o Senhor nos ama, papai, e que a tua obra redentora, Deus, foi para todos, para que todos aqueles que crescem no Senhor, papai, fossem chamados filhos de Deus. Por isso derrama, Pai, derrama mesmo graça sobre os pastores, sobre os líderes, sobre irmãos e irmãs missionários, papai, nesse tempo de guerra que temos vivido, pessoas sejam cheias do teu Espírito Santo, para que possam realmente testemunhar e ser mesmo, Deus, testemunha aonde forem, em nome de Jesus. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.